Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, a mais um episódio do Mentes em Evidência, o podcast que faz você pensar e repensar a sua vida. E hoje, nesse podcast, nós vamos falar de um tema que está muito em alta, que tem sido muito discutido, a questão da adolescência e a orientação parental, a orientação dos pais dos adolescentes, que muitas vezes se sentem perdidos, sem saber como lidar com esses conflitos dos filhos nessa faixa etária. E para falar sobre esse tema maravilhoso, eu trouxe aqui a nossa psicóloga Naisla Milena, e ela é especialista em parentalidade, em orientação de pais, também trabalha com adolescentes, com atendimento de adolescentes e orientação vocacional. É isso mesmo, Naisla? Isso mesmo, Cleide. Um prazer estar aqui novamente com você e espero fazer com que todos pensem e repensem realmente sobre a prática, né, da parentalidade e como ser pais de adolescentes. Pois é. E nós, nesse bate-papo, né, eu acho que é muito importante a gente contextualizar hoje, né, como que está vindo, como que está chegando essa moçada, né, essa adolescência, essa faixa etária, os conflitos, as dificuldades. O que você tem percebido aí, Naisla, né, dos adolescentes que você atende, também dos seus estudos acerca, né, das mudanças, porque a gente sabe que a adolescência é uma fase, né, de muitas mudanças. E com o mundo mudando, né, com tanta velocidade, isso também acelera e modifica alguns processos. Sim, muito. A adolescência é marcada por várias mudanças e adaptações que o adolescente passa, e a primeira delas é o luto da perca da infância. E naquele novo corpo que ele está, ele também precisa se adaptar às mudanças do corpo, física, emocional e neurológicas. São várias mudanças e adaptações que a gente passa ao longo da vida. E na adolescência não seria diferente. E são mudanças importantes para o nosso desenvolvimento, e para chegar lá na vida adulta, de fato, com todo o cérebro formado, toda a estrutura de que a gente vai conseguir ter um melhor raciocínio clínico, um melhor raciocínio para entender e de fazer, de fato, a diferenciação do que é certo ou errado. É nessa fase que a gente vai querer descobrir o novo mundo. A adolescência é marcada por essa questão de e agora? Eu quero descobrir, eu já sei ali o que eu tenho aqui em casa, na minha família, então eu quero distanciar da minha família para conhecer o que o mundo tem a me oferecer. E aí vem vários desafios, né? Que isso envolve, às vezes, más companhias, que o adolescente pode se envolver, pode pegar diferenças religiosas da família, que o adolescente pode talvez não se entender ali naquela religião que a família tem. Então, traz vários conflitos possíveis dentro desse contexto da adolescência. E os pais ficam perdidos, na verdade, porque não sabem. Também passam pelo luto de perder o filho, Sim, que era conhecido até então. Meu filho sempre fez assim, agora ele mudou completamente. verdade. Eu estou passando por isso. E aí os pais não sabem lidar, o filho também não sabe, o adolescente também não sabe o que está acontecendo. E, na verdade, eu falo que é uma grande confusão, que ninguém sabe o que está passando, o que está acontecendo, e vai tentando ali se descobrir, se entender nesse meio caminho.
Realmente, né, existe todo esse contexto aí, esse conflito, né, entre pais e filhos nessa faixa etária, porque, como você falou mesmo, né, é um luto de ambas as partes, Sim. né? Os pais também não entendem por que aquele adolescente agora está agindo diferente, está querendo trilhar outros caminhos, não quer mais estar próximo da família, né? Enfim, nesse mundo de descobertas que você falou. Isso é bem característico mesmo Sim. e difícil de lidar, né, para os pais e para o adolescente. Mas aí eu queria, né, perguntar para você, né, até assistimos recentemente aquele filme Divertidamente, né? Você falou aí de mudanças físicas, né? Mudanças neurológicas, mudanças emocionais, comportamentais, né? Escolhas que vão sendo diferentes da que os pais escolheram. E aí, nessa questão das emoções, né? Parece, né, que o adolescente ele vai ter aí um boom de emoções e umas emoções que seriam mais intensas do que o habitual. Você percebe isso? Na verdade, é porque são emoções novas, então ele não entende o que é. Então, ela vem com uma intensidade muito maior, porque tudo mudou, meu corpo mudou, meu pensamento mudou, e aí a emoção, quando vem, ela vem numa proporção maior, porque eu não estou condizendo ali com o que era familiar para mim, não é mais. Sim, sim. Então, com todas essas mudanças, as emoções também vêm mais fortes, de uma intensidade. Aí tem os adolescentes rompantes de raiva, rompantes de ansiedade, e tudo fica mais à flor da pele. As emoções vêm com uma intensidade maior justamente por toda essa confusão que acontece na E adolescência. também os hormônios, né, que Exato. estão todos também se modificando, liberados, né, numa proporção mais maior e mais intensa. Então, isso tudo acho que colabora, né, para que Com aconteça certeza. essa explosão, né? Eu percebi lá no filme isso, que ela de uma emoção ela passava para outra e às vezes ali na sala de controle uma emoção olhava para o outro e falava assim: "Ué, por que você fez isso?" Aí ela falou assim: "Não, eu não fiz nada, eu só encostei", né? Então, só de encostar ali no controle daquela emoção, ela já tinha um rompante, uma explosão, né, uma intensidade muito alta da emoção. E é Sim. o que você falou, acaba também sendo uma confusão. A pessoa não consegue entender, né, o adolescente não consegue entender o que está passando com ele. E aí, nesse contexto, né, eu acredito que surjam muitos conflitos entre os pais e filhos, e parece, né, e eu vou falar da minha experiência, não como psicóloga, mas parece que a gente que é pai, que é mãe de um adolescente, a gente esquece que a gente foi adolescente. Verdade. Muito comum. E esquece que foi adolescente, esquece de todos esses desafios que a gente também enfrentou na adolescência, que se via perdido, e aí não tem, de fato, até um olhar mais empático com o filho, de entender todas essas mudanças e trazer o filho para perto mesmo, de forma que e demonstrar que compreende que aquele desafio, por mais que seja difícil, que você vai estar ali do lado dele. Eu acho que é o principal ponto da adolescência ou de qualquer fase, e o que a gente sempre espera como pessoas é sermos amados. Então, se a gente está num ambiente em que a gente se sente amado e que pode ser quem a gente é, independente de qualquer coisa, é algo que vai ser muito mais saudável para a gente e vai fazer com que seja um pouco menos difícil. Não que vai ficar fácil, maravilha, mas vai fazer com que esse período, o adolescente, por mais que ele se afaste da família, até mesmo por uma questão evolutiva da nossa espécie, é importante que tenha esse afastamento para que a gente conheça novas pessoas para formar nova família, ter um novo companheiro, ir em busca de novas pessoas ali, do convívio, para sair ali justamente do contexto familiar. Para que não haja, né, problemas de relacionamento dentro da família.
Então, é importante que tenha esse afastamento, mas que seja um afastamento seguro, de forma que a família vai estar ali apoiando e que o adolescente saiba, de fato, que ele é amado e que ele vai ter um lugar para voltar, que vai ter uma família, um lugar de apoio e alguém com quem ele possa contar, de fato. Sim, nossa, muito importante isso. E a questão, né, da orientação parental, né? A gente tem ouvido muito falar sobre isso. Seria um tratamento para os pais, ou seria o adolescente que está em tratamento e aí, de repente, chama os pais para orientá-los? Como que você diferencia aí para o nosso público, né? Para quem nunca ouviu falar esse termo ou não entende esse termo, o que você falaria para eles compreenderem isso? Sim. Hoje em dia, o que é muito comum da orientação de pais, que normalmente as pessoas associam, é justamente o adolescente ou a criança está em processo terapêutico, e aí, dentro do processo terapêutico do menor de idade, do adolescente ou da criança, o psicólogo, o terapeuta, chama ali os pais para estarem dando feedback, está fazendo alguns apontamentos de orientação propriamente dito, de acordo com a terapia, o andamento da terapia do filho dos pais que estão ali. E aí esse é o processo comum que as pessoas normalmente têm maior conhecimento, que é da orientação de pais dentro da psicoterapia infantil. Mas hoje existe também o processo de orientação de pais, onde os filhos não estão em terapia. Quem vem para a terapia, para esse processo, é justamente os pais, para que eles consigam compreender os sentimentos deles perante os comportamentos do filho, trabalhar justamente essa questão de como lidar com a maternidade, a paternidade e com os desafios de cada fase da criança. E, às vezes, são pais que podem ter 2 filhos, e aí um filho está na fase, ainda está na infância, e o outro filho está na pré-adolescência. E aí são 2 mundos diferentes, Sim. 2 desafios diferentes, e aí ele pode estar procurando a orientação parental justamente para que consiga entender melhor a fase de cada filho e como que ele pode agir dentro dessas mudanças dos comportamentos de cada um. Nossa, muito interessante, né? Porque realmente é o que você falou. Até então, os pais, as famílias associam essa orientação a ter a condição da criança ou adolescente estar em tratamento, estar no processo de acompanhamento e ser um feedback, uma orientação, que é válida e existe. Mas essa possibilidade dos pais fazerem a orientação parental, independente se o filho está ou não, né, fazendo acompanhamento, eu acho assim fantástica, né? Um avanço e tanto para nós da psicologia, principalmente nesse aspecto, né? Às vezes ele tem 2 filhos, 3 filhos e ele não está dando conta ali, né? Às vezes a gente se depara com pais também de um segundo relacionamento em que tem um filho no primeiro e outro no segundo. E existe uma dificuldade de lidar com isso também, né? Dificuldade de lidar, às vezes, ali que um padrasto novo que nunca teve filho e aí veio ser padrasto, e aí como que ele vai lidar com aquela paternidade agora ali naquele relacionamento? Sim. Ele vai assumir o papel do pai ou não? Como que vai se dar o relacionamento ali dessa nova composição familiar? Então, dentro da orientação, a gente entende os estilos parentais, entende o estilo daquela família, o papel de cada um dentro do contexto familiar e as possibilidades que aquela família tem. E não é uma receita de bolo. Muitos falam, né, que gostaria que viesse com um manual de como eu vou criar o meu filho, como que faz para que meu filho seja um adulto saudável. Não tem um manual propriamente dito, faça isso, 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 pronto. Mas tem diretrizes de forma que você pode fazer com que seja um processo mais leve e que tenha mais chances de dar certo. Que, igual no livro que eu li do Mitos da Parentalidade, a parentalidade é a incerteza. Quando você se torna pai, é um mundo incerto. Sim.
porque você não sabe. É uma aposta que você faz ali no seu filho, de que espera, torce que vai dar certo lá na frente. Não tem um modelo pronto e acabou, até porque cada pessoa, cada indivíduo tem seus próprios sentimentos, emoções, sua forma de personalidade, temperamento, e envolve tantas nuances, tantos pontos diferentes entre um e outro, que não dá para limitar e falar que vai ser isso, pronto e acabou. Verdade, né? É muito importante isso, esse entendimento de que, né, não é uma receita, mas existem possibilidades, né, que facilitam essa trajetória na maternidade e na paternidade. Sim. E aí, uma coisa, né, Naisla, que eu acho que deve ser importante de se falar, né, quais são os pontos principais, comuns, que se trabalha na parentalidade, o que são as demandas mais comuns nessa relação pais e filhos que precisa dessa ajuda aí? Uhum. O grande carro-chefe é a comunicação, porque os pais não sabem, muitas vezes, comunicar com os filhos e entender o que os filhos comunicam. Então, uma parte importante do processo da orientação é trabalhar a escuta ativa, a escuta, de fato, ali colaborativa entre todos os membros da família. Saber ouvir e ser ouvido e trabalhar para que essa comunicação, de fato, exista dentro do contexto familiar, porque muitas vezes os pais vêm de famílias, de contextos onde não tinha diálogo, não existia comunicação. Uhum. Então, é aquilo, filho, faça isso, pronto e acabou. Não existe diálogo, não tem como o filho falar algo ou não. E a comunicação, hoje, eu digo que é um dos pontos principais de ser trabalhados dentro da orientação. Além da comunicação, tem a questão da resolução de conflitos dentro dessas perspectivas. Também a gente trabalha a questão de qual filho, cada filho é diferente. Então, a gente não vai ter como falar que você vai reagir com o filho da mesma forma que o outro filho. Entender, então, as diferenças dentro da sua família, entender a diferença dentro do contexto familiar é importante da gente se trabalhar. Nossa, muito interessante. E é importante também, né, essa questão da comunicação, ela sempre foi um problema, né? Sim. E ainda é um problema, não só na questão familiar, mas de modo geral, né? Verdade. Então, eu acredito que para os pais é um ganho imenso poder treinar essa habilidade, descobrir formas, né, de se comunicar, de se posicionar mais assertivamente falando, né? Então, fazer esse treinamento vai beneficiar não só na relação ali com a família e com os filhos, que é o foco, mas também, num modo geral, né? Eles vão aprender a ter outros repertórios, né, para se comunicar. Então, acho que isso é muito válido. Além da comunicação, Naisla, eu acredito, né? Você pode me corrigir se eu estiver errada, talvez tenha tem que se trabalhar também essa questão da empatia, né? Sim, com certeza. A empatia, eu falo que é primordial, né, nos nossos relacionamentos. E, igual eu falei, que a gente começou falando justamente no início sobre ela, né? A empatia para que os pais tenham um olhar diferenciado para os filhos, para cada fase. E outra coisa também importante é entender, de fato, os marcos da infância, cada fase que é perceptível, que a gente já tem estudos na neurociência, de que os filhos irão passar, para que a gente possa também trabalhar até, às vezes, de forma preventiva, de que já está vendo que o filho não atingiu aquele marco, que é uma coisa que o pediatra também faz o acompanhamento, mas que a gente pode trazer de informação dentro da orientação parental para os pais entenderem melhor e ter um tempo ali melhor para explicar o que de fato se espera em cada etapa, que naquele processo ali, o que vai ter de diferente no filho. Eu quero que meu filho
seja capaz de contar de 1 até 100. Isso é possível com 1 ano, com 2? Sim, com quantos sim. anos? Com cada que o meu filho vai falar, que vai andar, até quando eu posso esperar, até quando isso... Porque, às vezes, tem comportamentos que têm uma janela de tempo. Tipo, ele pode vir de 1 ano a 6 meses até 3 anos. Mas aí, se eu já estou com 3 anos, eu já tenho que intervir, o que eu preciso fazer? Se o pai ou a mãe está ali com dúvida, já percebeu algum comportamento de autismo, por exemplo, está em dúvida, ele pode vir para o processo de orientação para entender se realmente é válido levar esse filho para fazer um acompanhamento do filho, para fazer já a intervenção precoce, ou trazer o filho para a terapia ou levar para o pediatra, fazer o acompanhamento e tirar, de fato, essas dúvidas que ocorrem dentro do período ali da infância e da adolescência. O que você falou, muito importante essa ação preventiva, né? Já começar desde cedo a se preocupar com essa saúde mental, emocional, né? E física mesmo, do Sim. filho e da própria família, porque uma vez que um filho não está saudável, a família também fica adoecida, né? Compromete. Todos adoecem. Então, assim, isso é muito importante, essa compreensão, essa busca, porque hoje eu falo, né, que a gente tem, assim, uma infinidade de informações, né? Verdade. Mas pouca formação. Então, você vê muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas, no fundo, o que realmente aquilo agregou, aquilo te formou em alguma coisa. Então, quando você procura um profissional da área, né, que tem essa expertise para poder te acompanhar e te orientar, é diferente do que você ler um monte de informação ali solta, né, nos meios de comunicação. Sim, e porque muitas vezes vem e não vai sanar as suas dúvidas, porque vai gerar ali questionamentos que não vai estar escrito ali no texto pronto. E tem coisas que são únicas, né? Como você Exato, de falou, cada é de um. cada um, é muito peculiar, então precisa de entender o contexto, né? Auxiliada ali com aquela informação. Sim, que envolve várias particularidades ali. Uhum. Bom, outra coisa assim, né, importante nessa orientação parental, tem um tempo determinado, depende, como que é feito, né, isso, se só um dos pais querem fazer, é possível, ou se tem que ser os dois? O ideal é que seja os dois, o casal. Mas também é possível trabalhar com um apenas, né, fazendo essa orientação, mas o ideal é que fosse os dois. No entanto, a gente entende também que, às vezes, não é possível, e aí a gente acaba fazendo também com a terapia, que seria uma terapia individual, mas de orientação de pais, trabalhando esse aspecto dentro da parentalidade. Com relação à quantidade de sessões, a gente tem uma estimativa de até 8 sessões, em torno de 8 sessões, para fazer quando é algo assim pontual. Porque é difícil, às vezes, falar a terapia fechada vai ser X sessões, Sim. igual a terapia normal. Porque, às vezes, a gente fala para o paciente, ele vira e fala assim, eu estou com ansiedade, eu quero tratar, quantas sessões que eu vou precisar ficar aqui? O protocolo vai dizer, às vezes, 8 sessões, mas, quando você vai tratar o paciente de fato, aparecem várias outras coisas que não permite que seja apenas 8 sessões. Verdade. Então, acaba sendo, às vezes, um processo maior. Então, a orientação também tem esse aspecto, também tem um tempo ali de duração, às vezes pode durar até menos. Se é uma orientação bem pontual, às vezes vai ser 1, 2 sessões. Mas, no geral, seria em torno de 8. Ótimo. Porque é bom, né, a gente ter essa
margem, né? Sim. Pode ser mais, pode ser menos, mas está dentro aí de um protocolo de cerca de 8 sessões. Isso. E hoje a orientação parental, ela é assim reconhecida em todas as abordagens da terapia, da psicologia, ou ela tem uma abordagem específica? Como que é? Ela dá para se trabalhar dentro das diversas abordagens, dentro da psicologia, mas o que eu entendo mais e que eu trabalho é dentro da TCC, por causa justamente que quando você fala de orientação parental, você vai trabalhar muito a parte do comportamento da criança e como você reage a ele, como que está a sua expectativa. Então, vai trabalhar muito o comportamento e a cognição, que está envolvido diretamente tanto o comportamento e a cognição dos filhos quanto dos pais. Sim, Porque sim. aí é um ciclo ali fechado. Então, eu trago muito para esse viés da TCC, mas ela também é possível fazer dentro de outras abordagens, cada uma trazendo, né, o seu olhar diferenciado para cada questão. Sim, sim. E dentro desse modelo, né, da orientação parental, quais são assim os conflitos principais que ela ajuda, né, a resolver nessa faixa etária da adolescência? Você já falou da questão da comunicação, da empatia, que é importante, mas tem mais alguma coisa que você acha relevante estar trazendo para o pessoal? No geral, dentro da orientação, principalmente quando é crianças menores, traz muito questão de como lidar com a birra da criança, questão de desfraude, às vezes está com dificuldade de fazer o desfraude da criança, está tendo ali algum comportamento diferente, não está conseguindo fazer. Lidar justamente com comportamentos de raiva, que aí vem muito para a adolescência, quando o filho está mais respondão, está vindo atacando mais os pais, vindo que é um período próprio da adolescência que vai acontecer mais, que a gente pode trabalhar essa resolução de conflitos ali entre os pais e os adolescentes, com a visão de cada um. E também podemos trabalhar na orientação muito para orientar os pais também de como auxiliar os filhos na escolha profissional, que muitas vezes é também uma briga, né, entre pai Verdade. e filho. Porque, às vezes, os pais, quando têm um filho, ele acaba já criando ali todo um futuro para o filho. O filho nem nasceu, já sonhou que o filho vai ser médico, que vai seguir a carreira dele, que vai seguir tudo aquilo que ele imaginou. E vem a realidade e não condiz com todas as expectativas que ele colocou ali no filho. E aí, ajudar o pai a entender que aquelas expectativas é dele e que o filho não necessariamente precisa cumpri-las, precisa atingi-las. E aí, orientá-los de como que pode fazer com que esse processo de escolha seja mais leve. Ô, Naisla, uma outra coisa, né, que eu vejo assim, que talvez, né, seja o papel da orientação, é sobre os limites, né? Hoje está muito nessa questão, eu, né, fui muito punido, meus pais eram muito rígidos, então hoje eu não quero fazer isso com meu filho, então deixo ele à vontade, eu deixo ele escolher o que ele quer. E aí tem, né, eu acredito que tem que ter um equilíbrio nisso. Sim. Aí, né? Muito bem lembrado. As pessoas hoje tentam sair dos pais autoritários e vai para os pais permissivos, que deixa tudo, aceita tudo. E ambos os modelos, estilos parentais, são prejudiciais a longo prazo para a criança. Os filhos que pode tudo não cria figuras de autoridade, não tem muitas vezes perde o respeito e se tornam adultos inseguros, porque não tem ali um padrão, algo a se seguir. E é muito importante os pais entenderem que os filhos precisam de limites e regras, mas que sejam claras e que sejam construídas ali dentro
do que é possível naquela família. Não é pegar a regra que a família X colocou, eu quero colocar na família Y. É a regra daquela família que vai fazer sentido para aquela família. É ter limites de acordo com os valores daquela família, com tudo aquilo de bagagem mesmo que a família traz. Então, é importante a gente ter regras e limites claros e bem estabelecidos. E não ficar também, às vezes, os pais falam, não vou deixar meu filho ver tela depois do jantar. Depois de, por exemplo, de 7 horas da noite, meu filho não vai ter tela. Aí, essa é uma regra que ele colocou. Aí, tem um dia que ele sai e fala assim, não, hoje vou te dar a tela aqui para você, depois do horário que a gente combinou, mas porque a gente está saindo. Você está infringindo a sua própria regra. Ah, é verdade. E aí, o filho, muitas vezes, não assimila aquela regra, que tem uma hora possibilidade, pode, outra hora não pode. hora pode, uma não pode. E aí, quando que isso é, de fato, uma regra, um limite? E outra coisa também, né? Às vezes o pai fala para o filho não ver tela depois das 19, mas não oferece nenhuma outra atividade, Exato. né? Que é, inclusive, o tema de um encontro que nós vamos ter aqui no Espaço Treinando para a Vida, tá? Você que está aí nos assistindo, que é aqui da região, no dia 1º de julho, a gente vai ter um encontro aqui com a neuropsicopedagoga e psicomotricista Daniela Soares e a psicopedagoga Maristela Manfort. Elas vão falar sobre a questão de férias sem tela, né? Quais são as alternativas que a gente tem? Porque, né, eu mesma, que sou mãe, me deparo com isso. Às vezes a gente fala para não usar a tela, mas e aí? O que o menino faz agora, né? Então, a gente, na orientação parental também é trabalhado isso, Sim. né, Naisla? Aí a gente trabalha tanto as opções que você pode oferecer para o seu filho, que não seja a tela, como trabalhar isso. E a recomendação, na verdade, quando a gente vai para a literatura, para os estudos, né, na neurociência, a recomendação é de sem tela até os 6 anos de idade. E a gente vê que hoje isso não é a realidade. E o quanto que isso é prejudicial para as nossas crianças e adolescentes. E, então, mesmo que, às vezes, a gente tenha dificuldade e acaba utilizando a tela de uma maneira de eu quero ocupar o meu filho para eu poder fazer tal coisa. Tem outras estratégias muito melhores que a gente pode utilizar e que vai trazer muito mais criatividade e recursos para os nossos filhos a longo prazo do que a tela. Sim, e causar menos prejuízos. Então, é importante que os pais se conscientizem da importância de ter um horário para a tela, ter, de fato, regras estabelecidas para isso, não deixar ali que a criança, adolescente, use ao seu bem entender. Sim. Que é o que acontece muito. Verdade. E isso para todas as regras, né? Sim. Porque se um dia pode, outro dia não pode, outro dia pode de tal jeito. A criança ou o adolescente não compreende isso como uma regra, né? Exato, sai ali da regra. E aí, quando ele sair, ele vai ter essa desculpa também. Ué, mas teve um dia que você deixou, né? E por que agora eu não posso? O que vai fazer? O que é flexível, o que não é? Verdade. Gente, vocês estão gostando desse podcast? Se você está gostando, já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e compartilha, tá? Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão poder saber desse assunto que nós estamos falando e vai ajudando também o nosso canal a crescer, tá? Então, não esquece aí de deixar o like, compartilhar, se inscrever, deixar um comentário, né? São vários comandos que eu estou dando aqui. É assim que a gente faz com o filho, Naisla? Nossa, deixa o menino doido e não sabe por quê, né? Aí o filho fala assim, o que você falou? Aí depois vira e fala que o filho tem TDAH, né? Aí vem para vários diagnósticos. É verdade. Então, o bom é um comando por vez, né, Naisla? Um comando por vez, bem explicado e, de fato, de forma clara e objetiva. Faça isso. E aí deixe que ele vai lá e faça. Porque muitos comandos, às vezes, fica perdido, distrai. E se tem, de fato, algum transtorno, por exemplo, o TDAH,
ele não vai conseguir fazer mesmo. Sim, sim. E aí é importante a gente começar já a ir lidando e se acostumando com isso de ter comandos simples, claros, objetivos, principalmente de acordo com a idade. Não adianta você pedir para uma criança de 2 anos, igual tem uma trend, não sei se você viu no Instagram, que a mãe pega a chave do carro e fala assim, filho, vai lá e compra o remédio para mim na farmácia, traz uma dipirona, uma coisa assim. Aí o filho olha assim, até sem entender, vai lá na farmácia, compra, pega o dinheiro, o cartão na bolsa da mamãe e leva, aí eu vou de quê? Vai de carro, vai dirigindo. Teve criança que ficou perdida, sem saber o que fazer. Teve umas que, aí a maioria, tipo assim, se prontificou em fazer, mesmo sem saber o que fazer, mas querendo ajudar ali a mãe e o pai que estava fazendo a trend. Mas, de fato, você vê que não condiz com a idade aquele pedido que você está fazendo. E muitas outras coisas, né, que você falou aí dessa questão da importância de saber a faixa etária, né, as janelas aí de aprendizagem, porque às vezes você está pedindo uma coisa que não é possível, né, para aquela criança, para aquela faixa etária. Exato. E outra coisa que eu me lembrei aqui, porque eu já trabalhei muitas vezes com treinamento de pais também, né, um tempo atrás aí, e a gente tinha até uma folhinha que eu usava, né, nos treinamentos, sobre dar ordens, né? Você colocar alguma coisa para a criança fazer. Então, é muito comum o pai perguntar, filho, você quer escovar o dente agora? Né? Filho, você quer ajudar a mamãe a recolher os brinquedos? Né? Então, nunca pergunte, você já tem que dar no imperativo. Ajude a mamãe, né? Escove o dente, guarde sua roupa. Então, você tem que já falar de forma, igual você falou, clara e objetiva, não deixando dúvida, né, do que precisa fazer e nem perguntar para a criança, porque se aquilo é uma regra, é estabelecido, né, uma questão da família, então eu tenho que falar de forma direta, né? É para fazer, né? E aí isso não é autoritarismo, né? Não é você gritar, brigar, mas é você direcionar, porque dependendo da faixa etária ele não consegue compreender e nem fazer essa escolha. Para ele é muito difícil. Exato, tem a idade correta ali que ele vai compreender e começar a pensar e fazer as melhores escolhas. E aí, a partir dessa idade, você pode começar a dar algumas coisas que não sejam uma regra tão específica, igual tomar banho, ele vai ter que tomar banho. Mas é algo que dá para se flexibilizar e aí falar, tipo, eu quero que você faça... lave as vasilhas, por exemplo. Você vai lavar, você prefere lavar agora ou depois do almoço? O que ir trazendo possibilidades de escolhas direcionadas para a criança, para que ela já comece a entender e fazer esse processo de escolha. Uma outra coisa que você falou aí de lavar as vasilhas, eu me lembrei dessa colaboração nas tarefas da casa. Por mais que você tenha uma pessoa que faça na sua casa, né, uma ajudante, uma secretária, é preciso que a criança participe das tarefas, né? E eu lembro que nesses meus treinamentos também a gente tinha essa tabelinha, até com a faixa etária, do que cada faixa etária pode colaborar, né? Às vezes, guardar o brinquedo, guardar a roupa, pôr a mochila no lugar, recolher o lixo, lavar a vasilha, né? Varrer a casa. Então, a cada idade vai aumentando um pouquinho. E isso é muito importante, a gente pensar isso, que isso não é exploração de menores, não, né? Isso, na verdade, faz com que a criança se sinta importante e inserida, né, dentro do ambiente familiar. E desenvolva a habilidade de colaboração, de trabalho em equipe, né? Empatia. Para entender o que o outro sente. Pois é. Até mesmo essa questão também de valorização daquele ambiente que é dela, né? Então, acho que... traz a importância de cuidar, né? Que muitas vezes tem pais que reclamam, tudo que eu dou para o meu filho estraga, quebra, e
traz também a consciência da criança que é preciso cuidar e zelar pelas coisas. Sim, sim. Muito importante. E, às vezes, realmente, para os pais, né? Eu, enquanto mãe, entendo também isso, que, às vezes, o pai, a mãe, trabalha fora, a vida é muito corrida, né? Tem, às vezes, 2 filhos, 3, né? Mesmo quem tem um, como eu, e fica perdido. Sim. E eu acho que esse papel da orientação, né, de pais é fundamental para você poder fazer uma educação mais assertiva. Sim, é muito importante e é algo que eu, de fato, me chamou a atenção, porque é algo que eu queria que meus pais tivessem tido acesso, Sim. informações e orientação, de fato, que pode fazer com que os pais criam filhos mais saudáveis, adultos mais responsáveis e que de forma que seja muito mais leve, tanto Sim. para os pais quanto para os filhos. Porque quando os pais podem ter acesso a essa informação, ter esse tipo de orientação, eles se sentem muito mais seguros e também menos culpa, porque quando a gente fala de parentalidade, pensa em culpa, porque meu filho, por exemplo, na questão de telas, tem pais que pensam, mas se eu não der o meu filho ali, ele vai ficar atrasado, porque ele não vai saber mexer no celular, ele vai demorar mais, ele não vai estar acompanhando as novidades. Sim. E aí traz a culpa. Então, eu quero que ele tenha. Aí, se eu dou para ele, eu me sinto culpada porque eu estou prejudicando ele a longo prazo. Uhum. Então, de todas as formas, os pais acham sempre uma maneira diferente de se culpar. Verdade. E, através da orientação, é possível trabalhar isso, né? Exato. É verdade. Gente, tá muito bom o nosso bate-papo, acredito que vocês estão gostando. E se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários, né, que após o podcast a gente ainda responde para vocês, tá? No decorrer. Então, pode ficar à vontade. E aí, nós já estamos chegando no final. Eu vou pedir para você aí, né, trazer alguma frase, alguma coisa que você gostaria de falar, uma mensagem aí para os pais, né, e para quem está nos acompanhando, e já fazer sua despedida. Bom, queria falar que a parentalidade é um desafio com inúmeras incertezas e a gente vai aprendendo mesmo ao longo do tempo, mas que com orientação fica um processo muito mais tranquilo, saudável e de forma que trazer menos culpa. Esse o meu objetivo aqui com a orientação, é fazer com que os pais consigam ter um acesso de qualidade a informações precisas para que se torne tudo um processo mais leve e saudável para ambos os lados. E eu gostaria de agradecer pelo convite, porque esse tema é muito especial para mim. Eu acho que a gente tem que levar cada vez mais informações para as pessoas, e esse canal tem trago muitos temas relevantes para a nossa sociedade como um todo, e eu acho que cada vez mais a gente tem que compartilhar e se envolver e trazer novos temas importantes para cuidar da nossa mente, da nossa saúde como um todo. Muito obrigada. Ótimo, Naisla. Muito obrigada também pela sua presença, pela brilhante contribuição, né? Volte sempre, as portas da casa, né? Você sabe que estão sempre abertas. Agradeço você que nos acompanhou, né? E fique aí nos aguardando na próxima semana, que tem mais, tá? Mais um episódio a cada semana para você.